Oi, meu nome é Laura, eu sou do terceiro ano T10 de TI e como proposto na atividade eu vim falar um pouquinho sobre o ensino médio no Senac, né, os meus 3 anos de ensino médio aí como foram. E foram 3 anos bem intensos, com bastante correria, bastante novidade, coisas muito atípicas para o que eu estava acostumada na minha vida. E é até interessante falar um pouquinho sobre isso, porque no primeiro ano a gente entrou no Senac com uma expectativa muito grande, já que é um ensino totalmente diferente, não tem uniforme, não tem prova. Então era uma ideia utópica de um ensino médio americano, high school, né? Tirando a parte de não ter provas, que era só avaliar por trabalho. E no começo era uma coisa que parecia super simples, parecia ser uma coisa assim até mais solta, mais livre e tal, mas na verdade é bem ao contrário disso, porque fica até mais puxado o fato de não ter prova, porque a gente tem que fazer todos os trabalhos corretamente, entregar nas datas, se esforçar muito neles, porque não vai ter uma prova pra dar peso depois. E foi uma adaptação difícil isso, porque eu venho de uma escola tradicional, então era prova, era trabalho, avaliação contínua, e não ter isso no Senac foi bem diferente, até porque eu já estava acostumada com essa realidade de ter material didático, apostila e tal. Isso não ter foi uma coisa que implicou bastante na minha dificuldade no ensino médio, porque querendo ou não, a falta de uma apostila, de um material para acompanhar durante as aulas, ela é muito grande, principalmente se você vem de uma escola tradicional. E foi bem difícil a minha adaptação para esse ensino, acho que eu só consegui me adaptar bem no meio do segundo ano, quando eu consegui pegar o ritmo do Senac. Só que ainda assim, pegando o ritmo, teve a pandemia, que a gente ficou praticamente o primeiro ano inteiro e o segundo ano do ensino médio em casa. O que implicou muito na experiência, porque foi muito difícil, tanto eu imagino que tanto para o Senac quanto para os alunos, já que a gente não teve nenhuma base de ensino médio nesse tempo, porque a gente teve problemas com a plataforma, teve problemas com o ensino digital, que era uma coisa nova para todo mundo, totalmente comum. Só que isso implicou um pouco na minha experiência e acabou tornando ela um pouco difícil, porque no final de 2021, no segundo ano, eles voltaram com presencial híbrido, e eu ia e era muito bom ir nas aulas de presencial híbrido, mas nas aulas que era totalmente remoto, eu ia muito mal, e eu demorei muito tempo para voltar a me acostumar a ficar online, ficar em casa, ir para escola. Foi bem complicada a experiência, mas quando voltou presencial, as coisas começaram a se ajustar. Tinha as aulas certinhas, as aulas regradas, as salas, tudo era certinho. Então foi bem tranquilo depois, no meu terceiro ano, principalmente, eu acho, né? Que foi a experiência mais recente, também a única experiência que eu tive praticamente o ano todo no Senac, porque no começo do ano ainda obrigava a usar máscara, no começo do ano ainda tava voltando da pandemia, vacinando e tal. E aí, durante o ano, foi voltando as coisas ao normal, foi tendo gincanas, tendo atividades. E foi muito bacana, porque toda a experiência que eu queria ter tido nos 3 anos de Senac, que foi o que foi a propaganda que eu consumi antes de entrar, eu acabei tendo só quando eu tô saindo, porque foi no último ano que eles conseguiram realmente fazer o que eles tinham proposto, né? Algumas atividades, algumas interações que a gente não pôde ter online, e nem só por causa da pandemia, mas talvez porque como nós somos uma turma piloto, como a gente, o terceiro ano que está se formando agora, foi as primeiras turmas desse Senac, foi uma novidade para todo mundo, então não dá para esperar muito mais. Mas no geral, mesmo sendo uma experiência conturbada e um pouco difícil, foi uma experiência legal. Eu fiz algumas amizades, eu tive alguns problemas com a escola, tive alguns problemas não só com o ensino, mas com a escola em si. Mas eu consegui ir atrás, resolver algumas coisas que foram simples, outras que foram um pouco mais difíceis, conflitos, etc. Mas no geral foi um ensino médio que eu gostei de ter participado. Foram, mesmo online, tentavam fazer algumas gincanas que hoje em dia no presencial elas são feitas, né? E eu acho bacana isso, eu espero que o Senac tenha, evolua esses pontos, essas atividades que eles propuseram, tanto no online quanto agora no presencial voltando, que eles proponham para as próximas turmas, porque as atividades desse último ano foram muito boas, o tempo que a gente passou no Senac esse último ano foi muito bom, e eu espero que as próximas turmas de ensino médio tenham exatamente o que a gente teve esse ano, ou até melhor, que a proposta fique melhor. E é isso. Obrigada.